Salve, salve família vascaína, um grande abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Giro Vascaíno. Dentro desse vídeo nós iremos falar sobre o Mercadão da Bola, inclusive colocando uma pergunta para você, torcedor vascaíno que for assistir esse vídeo. Vale a pena pagar 42 milhões no Brian Rodrigues? Um jogador uruguaio que teve passagens inclusive pelas seleções de base da própria Uruguai e com possíveis passagens pela seleção principal. Vale a pena 42 milhões de reais numa promessa? Será que não teriam jogadores mais baratos aqui no mercado brasileiro? E o volante Sforza e o zagueiro Manuel Capasso parece que estão com os dias contados no Vasco. Inclusive os dois não foram relacionados para o jogo de amanhã em Manaus contra o Madureira. E vem a gente contando detalhes, que inclusive a gente falou isso na live de 11 horas e na live de 2h30, sobre esse imbróglio, essa briga aí nos bastidores entre Madureira e Vasco. Nós temos um detalhe muito importante para falar para você. Mas antes, sem papo, sem enrolação, vamos aos fatos e os argumentos. Mas antes disso, aquela moral que a gente sempre pede a vocês, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal como tá pedindo aqui, ó. É muito importante, nós estamos nessa meta de chegar a 10 mil inscritos e com a ajuda de vocês é muito importante. Vamos lá, o Vasco chegou em Manaus para a disputa contra o Madureira nesse jogo decisivo da quarta rodada do Campeonato Carioca, inclusive com o time principal. O Carille já havia colocado que irá mandar o time principal. E dentro desse time principal já pode haver uma escalação para esse jogo, que seria Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton. A grande novidade da linha defensiva seria a estreia da contratação de 2025, o Lucas Oliveira. Indicação do Felipe e do Pedrinho. No trio de volantes seria Tietê, Jair e Paulinho, Jair exercendo mais essa função de primeiro volante, dando a liberdade para o Coutinho ser o meia armador e lá no comando de ataque ter dois atacantes, Alex Teixeira e Verratti. Como o Vasco terminou a temporada passada jogando com 3 volantes e até que jogou bem contra o Atlético e no último jogo contra o Cuiabá. Mas antes disso, para a gente falar a respeito sobre essa questão, o Vasco vem colocando aí essas possibilidades. E dentro delas vem um simples motivo. O Vasco tirou dessa delegação Sforza e Manuel Capasso. E parece que esses dois não têm vida fácil dentro do elenco do Vasco para a temporada de 2025. E já cogitam a possibilidade de ser negociado os dois jogadores. O Manuel Capasso estava emprestado ao Olímpia do Paraguai, onde ele se destacou. Inclusive existe esse namoro da situação do Vasco com o Brian Rodrigues, que daqui a pouco a gente vai comentar a respeito de envolver o Manuel Capasso nessa negociação. Mas ao mesmo tempo o Sforza parece que não agradou desde o ano passado. E o jogo que ele atuou contra o Boa Vista não deixou uma boa impressão, errando tudo que tinha que errar. E isso, pelo menos para não desvalorizar o garoto, o Vasco pretende negociar. Inclusive, alguns clubes da Major League Soccer demonstraram interesse no jogador. E vamos ver se realmente vai existir negócio por esse atleta. Pelo menos que o Vasco não consiga perder mais uma vez valores, porque do Orediano já havia perdido e na época o Sforza foi adquirido por 15 milhões de reais do News Old Boys da Argentina. Então vamos ver o que pode acontecer aí desse cenário. De contrapartidas, vamos falar agora sobre a questão da novela. A novela mexicana do jogador, a promessa uruguaia Brian Rodrigues. Brian Rodrigues, através aí de alguns intermediários, havia colocado esse nome para o Vasco e o Vasco parece que agradou esse jogador. De contrapartida, o Vasco tem uma grande dificuldade por a questão do América do México não querer aceitar a liberação desse jogador. E aí, juntando com isso, o América do México aceitaria em torno de 6 a 7 milhões de dólares por esse atleta. Hoje, Brian Rodrigues é titular da equipe comandada por André Jardine, treinador que foi supostamente ligado ao Botafogo, feito propostas e tudo, mas recusou e preferiu permanecer no México. Inclusive, o América do México é o atual campeão mexicano.
com poderio bem financeiro em comparados a Monterrey, Pachuca e até o Tigres, o América despontou todas essas grandes equipes que têm um poderio financeiro melhor e conseguiu através do trabalho do André Jardine. E o Brian Rodrigues é um ponta esquerda que é titular hoje. Então, para houver essa negociação, o Vasco tem que exatamente chegar próximo aos valores do América do México, inclusive colocando até Manuel Capasso na negociação. Matéria da agência RTI Sport havia colocado em relação às últimas lives que comentamos. Aí eu faço a pergunta para você, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Vale a pena você desembolsar 42 milhões num jogador que é uma promessa? Pode acontecer de vingar muito ou pode não acontecer, como a gente vê o exemplo aí dos Forza, que era uma promessa na Argentina, da seleção argentina, que colocou o Endrick no bolso no Sul-Americano e chegou no Vasco, não despontou. E outra, será que não teriam jogadores melhores, como Coelho, por exemplo, que era muito abaixo do valor e o Vasco papou mosca? Será que não teria outro jogador mais barato, acessivelmente, em relação a poder fazer esse tipo de negociação? Então fica aí a dica para o próprio Vasco ter essa cautela, ter essa questão, que eu acho que não dá para ficar refém de apenas um jogador. Eu acho que deveria buscar no mercado sul-americano e até mesmo no mercado brasileiro uma outra opção aqui para que o Vasco consiga dar ao que o Carille quer, que são dois pontas, um na esquerda e um na direita. Enfim, vamos esperar as próximas novelas. E aproveitando que eu havia falado sobre a questão de uma novidade em relação a essa treta nos bastidores entre Madureira e Vasco, antes disso, aquele joinha, o like é muito importante aí, faz com que esse vídeo seja recomendado para mais e mais vascaínos. Vamos lá, eu recebi uma informação na tarde, finalzinho de tarde para início de noite, que o Vasco havia acordado em contrato um acordo com o Madureira para os dois irem juntos de avião. Tá? Inclusive eu não vou revelar minha fonte, tá? Porque ninguém revela a fonte, então simplesmente eu não vou fazer a mesma coisa. Mas é uma fonte muito segura. Eu só vou dar uma dica: frequenta o meu chat, tá? Isso aí é uma dica mais importante do que se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, você começar a acompanhar o nosso canal Raiz. E aí, dentro desse modo, desse acordo, haviam feito esse acordo entre Vasco e Madureira de estarem no mesmo voo juntos. Até porque quem arca com isso é a empresa que adquiriu o jogo na época quando comprou da 777. E para a empresa era muito mais jogo colocar as duas delegações no mesmo voo para economizar. Coisa que o Vasco preferiu não honrar o acordo entre as duas equipes, e o Madureira foi ontem e o Vasco conseguiu chegar hoje à noite. Só fez pela questão do Madureira conseguir treinar hoje no estádio, aonde que o Vasco e Madureira vão se enfrentar amanhã. Mas juntando tudo isso, além desse salseiro que jogaram em cima, esse temperinho a mais, o Vasco precisa da vitória urgentemente, porque o Flamengo está vencendo o Bangu, é uma equipe que ultrapassa o Vasco, e com a vitória do Maricá para cima do Nova Iguaçu, parece que as coisas deram uma desandada. Então, se o Vasco não conseguir correr atrás do prejuízo, vai se tornar difícil até de conseguir uma vaga para a Taça Rio, que dá a condição de simplesmente ou ir para a semifinal ou para a Taça Rio pela Copa do Brasil de 2026. Então esse é o nosso vídeo que será lançado agora à noite. Conto com a presença de todos vocês para assistir esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário que eu gostaria de ouvir para te responder sobre a sua opinião ou sobre a sua resposta, se vale 42 milhões o Brian Rodrigues. E compartilhe, divulgue em grupos de WhatsApp que você faça parte, ative o sino de notificações também para você receber as novidades aqui do YouTube. Às 11 horas da manhã estaremos juntos aqui na nossa live, sempre do almoço com Giro, a partir das 11 horas da manhã, no canal Giro Vascaíno. Notícias do Vasco, informações do Vasco, exclusivo, tudo do Clube de Regatas Vasco da Gama é aqui no canal Giro Vascaíno. Saudações cruzmaltinas, um grande abraço e uma ótima noite para todos vocês.